Depois de uma rodada bastante complicada, a rodada 5 tem tudo para ser de recuperação. Mas claro que para isso precisamos escalar muito bem o nosso time. Para isso, nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos dessa rodada, passar os principais Gs e dicas e montar o esboço do nosso time para a rodada 5 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas também trazemos outros conteúdos de fantasy game e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, como eu falei, o foco aqui do vídeo é falar um pouquinho sobre a rodada 5, vamos montar o esboço do nosso time aqui, tudo mais, né? Mas antes, como a gente sempre faz, vamos falar um pouquinho do desempenho dos nossos times na última rodada, né? A gente não se esconde quando a gente vai bem, a gente mostra quando a gente vai mal, também mostramos, né? Então vamos lá, foi uma rodada bastante complicada, vários times perderam SG ali, né, que a gente tinha previsto, por exemplo, o Internacional, o Flamengo perdeu SG, o único que conquistou SG dos times que a gente tinha colocado ali foi o Galo, né? Então isso acabou prejudicando um pouquinho a rodada. A gente fez 50,71 pontos, a média geral dos cartoleiros foi 44,27, né? A gente está com 116 cartoletas, bem complicada a questão das cartoletas aqui. A média dos cartoleiros é 108, então a gente está até bem se comparar com os outros cartoleiros, né? Se a gente analisar os nossos times dos sócios aqui, né? O time de valorização do sócio fez 63,89. Para mim foi uma pontuação muito boa. Comenta aí quem passou de 60 pontos, porque para mim foi uma mitada até nessa rodada, estava bem difícil. E o time do sócio aí de valorização passou de 8,07 cartoletas, já está com 148, né? E o time top ali, que é focado em pontuação, fez 54,08, perdeu 3,46 cartoletas, foi um resultado bem ruim ali. Mas o time de sócios já está com 257 pontos, né? Então, enfim, rodada complicada, mas a gente tem que esquecer e passar para a próxima, que tem tudo para a gente começar com uma grande mitada aí, né? Antes disso, só deixa eu enaltecer aqui o pessoal da nossa Liga Clássica aqui, né? Nossa Liga Clássica gratuita para quem é inscrito do canal, né? O Edilson Gavazzi liderando aí a liga, né? Vitor Faria em segundo lugar, né? Passou o primeiro mês aí. Cúpias do Marcão também mandando muito bem. O Mamelo Fute, o Carioca. E quem quiser participar da nossa Liga Clássica, essa é a última rodada que está disponível para vocês entrarem, tá? Vou deixar o link aqui, só vocês mandarem um convite que eu aceito vocês lá para participar, tá? Então vamos lá, pessoal. Já dei os destaques da última rodada aí, né? Nosso desempenho. Quero que vocês comentem como é que vocês estão. Entre na nossa Liga Clássica também aí. Tá bem bacana as competições aí. E vamos falar da próxima rodada, né? Esquecer a rodada 4 e vamos passar para a rodada 5, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui os confrontos dessa rodada, né? A gente começa os jogos com Fluminense e Atlético Mineiro, Corinthians e Fortaleza, são jogos que vão abrir a rodada lá no sábado, né? A gente vai ter nossa live para falar um pouquinho mais disso daí. E aí, pessoal, vocês sabem que eu gosto bastante, acho que foi um formato que o pessoal gostou bastante no último vídeo, né? A gente analisar o Joga 10 News aqui, né? Analisar os confrontos, falar um pouquinho dos jogadores e depois a gente montar o esboço do nosso time, né? Foi um formato que o pessoal gostou bastante, aliás, agradecer, porque na última semana, aí na última rodada, a gente chegou a 2.900 inscritos aí, né? O pessoal bateu todas as metas de likes aí nas lives, nos vídeos e tudo mais. Então, como o pessoal gostou bastante desse formato de vídeo, eu vou manter aí. Então, deixa o like aí, já lembrando sempre, né? O pessoal deixar o like ajuda demais. Quanto mais você deixa um like, mais o vídeo espalha para mais gente, né? E quem é novo também se inscreve aí no canal, né? Então vamos lá. Primeiro jogo aqui, falar de Fluminense e Atlético Mineiro, né? Fluminense que acabou sendo massacrado ali pelo Corinthians, né? Tomou um 3-0, um baile em Itaquera. O time do Fluminense está tendo uma dificuldade muito grande sem o Nino, né? Que foi negociado. E agora sem o André também. A gente viu no jogo contra o Corinthians como o Fluminense teve dificuldade de sair com a posse de bola, perdeu muita posse de bola, né? O gol do Wesley, vários foram em transição ali, né? Então, o Fluminense tem tido bastante dificuldade. E o Galo, pessoal, começou muito bem o ano aí com o Milito, né? O Milito acertou o time desde que ele chegou, o Galo tá invicto, né? Deve ter a volta do Hulk, que foi poupado aí no último jogo. Scarpa fazendo um campeonataço aí, né? Se a gente olhar aqui no SofaScore, que é um site de estatística, eu gosto bastante de mostrar para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui do Brasileirão. O Scarpa é o melhor jogador aí do campeonato até agora, né? E o Galo só tomou um gol aí no Brasileirão, né?
é uma melhor defesa aí do Brasileirão junto com o Palmeiras, o Scarpa é um dos grandes destaques. Então, mesmo jogando fora de casa, acho que o Galo é favorito para esse jogo. Acho que o Scarpa é uma peça muito forte pelo momento que ele vem vivendo, pelo fato da defesa do Fluminense estar muito instável, tomando muitos gols aí. Então, Scarpa é um nome muito forte para a rodada. E vocês podem até pensar no Arana, né? O Galo tá com uma defesa muito sólida, ele é um cara bastante ofensivo, pode ser uma peça diferenciada ali, né? E do Fluminense, se você for apostar em alguém, é o John Arias, né? Até separei aqui do Cartola FC Brasil. O Arias, nos 3 jogos que ele fez, passou de 5 pontos só de média básica. Então, se ele conseguir participar de gol, que é um pouco complicado ali, mas claro, ele é cobrador de pênalti, cobrador de bola parada, tem um grande potencial de estourar na rodada, né? Então, a gente vai analisar todos os jogos assim, falando um pouquinho sobre quem é favorito, peças interessantes. No final, faço um resumo sobre os principais SGs e daí a gente monta os esboços do nosso time, né? Lembrando que lá no final a gente vai falar também sobre valorização, que tá bem difícil aí, né? Muita gente tá sofrendo com a questão das cartoletas. Vamos aqui pro segundo jogo, entre Corinthians e Fortaleza, né? Corinthians se recuperou, desencantou ali, gastou os gols, né? Ketchup, né? Tava sem fazer gol, de repente fez vários ali, o Corinthians conseguiu ganhar de 3-0. Tem mais um jogo em Itaquera diante da sua torcida, que é onde o Corinthians se destaca bastante, né? Em frente ao Fortaleza, que começou até bem o ano, tá? Ganhou do São Paulo jogando fora de casa, a jogo contra o Criciúma não valeu, mas conseguiu empate contra o Cruzeiro, empatou contra o Bragantino ali. Tem sido um time de gols o time do Fortaleza, um time que sofre bastante gols também. Por isso, não vou destacar o SG do Corinthians como tão forte assim, tá? Mas vou destacar peças ofensivas do Corinthians, tá? Rodrigo Garro é um meia muito forte aí, sempre finalizando, gerando média básica. Você pode apostar no Mbappé de Itaquera aí, jogando muita bola, o Wesley, né? Você tem o Romero, que é uma peça baratinha para vocês escalarem. Do lado do Fortaleza, já acho mais complicado de pensar em alguma peça. Como eu falei, acho que o SG do Corinthians é um pouco mais ousado. Mas fiquem de olho nessa dobra aqui, Kaká e Carlos Miguel, que provavelmente eles vão precisar de pouquinho para valorizar, tá? A gente vai comentar isso daqui a pouquinho sobre a questão da valorização. Esses dois caras podem ser peças interessantes na questão da valorização. São baratinhos e quem sabe jogando em Itaquera, o Corinthians tem que ter um potencial de SG, né? Vindo pro próximo jogo aqui, Bragantino e Flamengo. Flamengo que vem de 2 derrotas aí, né? Não tinha perdido na temporada. Perdeu do Bolívar e perdeu do Botafogo, né? Enfrenta o Bragantino que começou muito bem o Brasileirão. Se a gente olhar aqui na questão das estatísticas, o Bragantino é o terceiro colocado, 2 vitórias e 2 empates. É um time que, principalmente jogando lá em Bragança, é muito forte, né? A gente até trouxe para vocês. Esse é o nosso dashboard dos estaduais. Para quem não conhece, eu vou deixar nos comentários aqui o link para vocês. Esse dashboard é gratuito. Tem todas as estatísticas sobre os estaduais, Sul-Americana, Libertadores, tá? Claro, as estatísticas do Brasileirão tem também, mas a gente depois fala um pouquinho mais sobre isso, né? Mas vou deixar o link para vocês nos comentários. O Bragantino é muito forte em casa, né? Então vai ser novamente um confronto bastante difícil para o Flamengo. O Flamengo que, desde que o Bragantino voltou para a Série A, não ganhou nenhum jogo do Bragantino jogando lá em Bragança. Então, vou apostar num empate aqui nesse jogo, tá? Gosto, claro, Juninho Capixaba é uma peça muito regular. De La Cruz também é uma peça bastante regular. Principalmente se jogar aqui como meia mais ofensivo, tem bastante potencial, né? O Arrascaeta saiu lesionado, tem que ver se ele vai para o jogo ou não, né? Se ele não for, o De La Cruz cresce bastante de potencial. E quem quiser fazer uma apostinha aí, Eduardo Sacha, tem jogado muito bem no campeonato. O Flamengo tem tomado bastante gols, o Sacha Codor de pênalti pode ser uma aposta mais ousada, tá? Mas eu realmente fugiria desse jogo, acho bem difícil de escalar jogadores daqui, tá? Vindo aqui para mais um jogo que eu vejo com potencial de gols. Foi, Eduardo, falou que agora é todos jogos com potencial de gols. A gente já vai falar de jogos com potencial de SG aí para a rodada, pessoal, mas por enquanto realmente está bem difícil de prever SGs aqui nesses jogos que a gente falou, tá? Cruzeiro Internacional, né? O Cruzeiro que jogando em casa, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Jogando em casa, ganhou do Botafogo de 3-2, ganhou do Vitória de 3-1, né? Então é um time que tem feito gols, fez também gol contra o Fortaleza fora de casa. O único jogo que não fez foi contra o Galo, né? Então tem sido um time que tem criado bastante chance de gol. Em frente internacional, que se a gente vê no Football Reference, que também é mais um site que eu recomendo para vocês aí, é um dos times que mais cria chance de gol, o time do Internacional, tá? Então, assim, é um jogo que eu vejo como potencial de gol para os dois lados, tá? Pensar em peça aqui, Matheus Pereira, muito forte em casa, foi o cara que salvou a nossa rodada aí, né? Como eu falei para vocês, pessoal, é um cara que finaliza muito, então, a hora que ele conseguisse participar do gol, ele ia estourar na pontuação, um cara que gera muita média básica, né? Sempre finalizando, então, é uma peça legal. E do lado do Inter, o Wesley tá jogando muita bola aí, gerando muita média básica. É lei do ex contra o Cruzeiro, né? O Wesley que é ex-jogador do Cruzeiro, assim como o Maurício também é lei do ex.
Borré também, né? Se a gente pensar aqui no SofaScore, eu falei do Scarpinha, né? Mas o Borré, o cara que mais criou chance de gol, agora desencantou, fez 2 gols seguidos. Pode ser uma aposta interessante aí, tá? Mas pensaria mais nas peças ofensivas. Eu sei, Marlon e William são sempre bons de média básica. O William tá até melhor do que o Marlon em questão de média básica, tá? Mas, enfim, veio um jogo de gols aqui, pensar mais nas peças ofensivas, tá? Vindo aqui para Atlético Paranaense e Vasco, agora sim eu vejo um time com grande potencial de SG para rodada, o Atlético Paranaense, né? Vasco muito mal ali, acabou sendo massacrado pelo Criciúma, né? A gente realmente não esperava isso. Criciúma que, se vocês olharem, né, o Criciúma, ficou indo para vocês olharem o Futebol Reference ali, é ainda o Criciúma um dos times que menos criou chance de gol, mesmo com esse 4-0 contra o Vasco, para você ver como o Criciúma estava mal ali no campeonato, né? Era um time que tinha criado pouquíssimas chances, né? Mesmo assim, o Vasco acabou tomando um 4-0 em casa, né? Tá muito mal. Demitiu o Ramon Dias, ainda nem sabe quem que vai ser o novo técnico, um time que tá, enfim, vivendo um momento muito, muito complicado, tá? Então, o Atlético Paranaense ganhou os 2 jogos em casa, é um dos principais times jogando em casa. Se a gente olhar aqui no nosso dashboard aqui, ó, vamos olhar os números aqui. Tem análise dos estaduais, né, dos times, e tem análise de jogadores também. Se a gente olhar aqui o time do Atlético Paranaense jogando como mandante, você pode fazer os filtros que você quiser aqui. Você vê o Atlético Paranaense como um time muito forte aqui, né? Tomando pouquíssimos gols, ainda não perdeu em casa. Então, várias peças. Aliás, quase todas as peças do Atlético Paranaense são interessantes, né? Canóbio, o rei da média básica. O Pablo, que vai precisar de pouquinho para valorizar. Tem os meias aqui, Christian e Eric, que são baratinhos. Fernandinho, coador de pênalti. Gamarra e Kaique Rocha. Esquivel, Léo Godoy, Bento, Cuca. Todas as peças do Atlético Paranaense são interessantes para essa rodada, tá? Para mim, é um dos principais favoritos aí. Vejo com grande potencial de SG. Quando a gente for montar o time, vocês vão ver que a gente vai ter várias peças do Internacional, tá? Vindo aqui para esse jogo entre Vitória e São Paulo, pessoal, falar um pouquinho sobre Vitória para analisar esse jogo. O Vitória é um time que até agora não conseguiu fazer um jogo que não fosse de ambos marcam, né? Todos os jogos do Vitória ele fez gols e sofreu gols, né? Com exceção do primeiro jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu segurar o SG. Então vejo novamente um jogo para gols aqui entre Vitória e São Paulo, tá? O São Paulo realmente melhorou bastante com o Zubeldia, são 3 jogos aí sem sofrer gols, né? Mas mesmo assim vejo um jogo movimentado. Pensaria em peças aqui do ataque como Caleri, acho que é uma peça bem interessante aí para a rodada, tá? Centroavante de São Paulo, com chance de participar de gol. Do lado do Vitória, pensa no Mateuzinho, é um cara que em casa, né? Tem a bola parada, tem média básica, é um cara baratinho. Pode ser bastante interessante com uma peça diferenciada aí para a rodada para apostar, tá? Vindo aqui pro próximo jogo, esse sim vejo com potencial de SG, tá? Entre Grêmio e Criciúma. Pô, mas o Criciúma acabou de vir de 4-0 aí contra o Vasco. Acho que diz mais sobre o que o Vasco tem produzido do que pelo próprio Criciúma. O Criciúma fez um jogo bom, ficar de olho no Bolassi aí jogou muita bola, é um jogador muito habilidoso. Mas como eu falei, pessoal, se a gente pegar ali no Brasileirão os jogos do Criciúma, é um dos times que menos criaram chance de gol, mesmo com esse desempenho ali desse 4-0, tá? Então, vejo o Grêmio com potencial de SG. Claro, o problema é que todas as peças do Grêmio não são muito boas de cartola, né? O Fábio e o João Pedro não são aqueles laterais que desarmam tanto assim. O Rodrigo Eli também não é aquele zagueiro desarmador. O Kahneman faz muita falta, né? Então, é difícil pensar em quem escala desse Grêmio. Talvez o Rafael Cabral aqui seja um goleiro interessante para a rodada, né? Mas do meio para frente, vejo o Soteldo interessante. Ficar de olho, se o Edenilson for jogar realmente aqui de ponta, pode ser uma aposta interessante, né? Um cara que é meia no cartola, mas pode jogar como ponta. E ficar de olho no Vidia Sante, tá? Que tem jogado um pouquinho mais avançado. O time do Criciúma cede bastante desarmes, né? A gente viu o Hugo Moura ali do Vasco conseguir 4,2 de média básica. Então, ficar de olho no Vidia Sante aqui, uma peça interessante para a rodada, tá? Com potencial de SG. Botafogo e Bahia. Botafogo líder aí do Campeonato Brasileiro, né? Assumir liderança do Fogão. Acho que o Botafogo é favorito contra o Bahia, né? O Bahia que não começou mal o brasileiro. Se a gente olhar aqui, ó, o Bahia está em quinto lugar, 2 vitórias, um empate, uma derrota, 6 gols marcados, 5 gols sofridos. É um time que tem sido feito jogos movimentados ali. Então, eu acho que o Botafogo tem um potencial de SG, mas é um potencial de SG mais ousado, porque o Bahia tem feito seus gols, tá? Então, assim, pensar em peça aqui da defesa, o Vasco, que é baratinho, me agrada bastante o Hugo, tá? Que é um jogador que, mesmo que o Botafogo perca o SG, vai entregar sua média básica ali, por isso que ele é bastante interessante. Mas pensar principalmente em peças ofensivas, tá, pessoal? Botafogo é o principal ataque aí da competição até agora, com 10 gols marcados. Tem jogado muita bola desde que o Arthur Jorge chegou. O Botafogo é o time da Série A que mais marcou gols aí.
Vocês sabem que eu gosto de trazer bastante estatística para fundamentar essa análise. Então, é interessante ter pelo menos uma pecinha do Botafogo, tá? A gente tem que ficar de olho aqui quem vai para o jogo. Se o Luiz Henrique, por exemplo, for para o jogo, é uma peça excelente aí para a rodada. Ele é um jogador muito bom de cartola, né? Ficar de olho no Eduardo. A gente sabe que ele não é um jogador muito de cartola. No passado, ele fez a gente passar raiva várias rodadas, né? A gente escalava ele não fazia gol e aí fazia 1 ponto e tal. Mas é um jogador que tem jogado ali meio de atacante, né? Então, acaba tendo um potencial grande para a rodada, né? Então, acho que é interessante ter uma pecinha ofensiva do Botafogo. Das peças defensivas, a que eu mais gosto é o Hugo, tá? Pela questão da média básica que ele apresenta ali, né? E aí, vindo aqui para mais um jogo interessante para SG, né? O Cuiabá é o único time até agora do Brasileirão que não marcou nenhum gol, tá? Não marcou nenhum gol. Cuiabá e 3 jogos, 0 gols sofridos, 0 gols marcados e 8 gols sofridos. É o pior time disparado aí do Brasileirão. Em frente ao Palmeiras tem tido uma dificuldade para marcar gols, né? O Palmeiras que só tomou 1 gol no campeonato, que foi aquele gol pro Internacional, né? Então é uma zaga muito sólida, não tomou gol do São Paulo, não tomou gol do Flamengo, não tomou gol do Vitória lá no Barradão, tá? Por isso que é um grande SG para a rodada. Mas também só fez 1 gol até agora na competição, né? Como ele tem tido bastante dificuldade, principalmente porque o Veiga tem jogado um futebol muito fraco, né? Tem que ver se o Abel vai poupar ele na Copa do Brasil. O Veiga tá muito cansado, o pessoal sabe, eu sou palmeirense, né? O Veiga tem estado muito, muito cansado aí nos jogos, ele não tem produzido, isso tem afetado bastante o desempenho do Palmeiras. Mas, claro, enfrentando esse Cuiabá, que é um time muito frágil defensivamente, a gente tem que pensar no Veiga com uma peça interessante. Ficar de olho em Endrick, Flávio Lopes e Estevão, que estão bem baratinho. O Endrick, que é um jogador que gera muita média básica ali, né? Quando a gente for escalar o time, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, claro, o Palmeiras é super favorito. Para mim, é o principal SG da rodada. E claro que vale ter uma peça ou outra ofensiva do Palmeiras, porque são opções interessantes aí, né? Pelo que o Cuiabá vem cedendo. E finalmente, para a gente fechar a análise dos confrontos aqui e poder passar para as dicas de posição, montar o nosso time ali, falar de Juventude e Atlético Paranaense, né? Então, o Juventude, como eu falei para vocês, pessoal, é um time que em casa vai ser um time muito duro, tá? Eu vi muita gente escalando ali Zapelli, por exemplo, o Pablo do Atlético Paranaense. Eu falei que eu ficava meio pé atrás, porque o Juventude em casa vai fazer jogos muito complicados, né? Até se vocês olharem aqui, ó, o Juventude teve o pior desempenho nos estaduais entre todos os times da Série A. Mas se a gente filtrar só com o mandante, filtrar aqui a questão dos gols sofridos, né? Vocês podem fazer tudo isso ali no nosso dashboard, que eu vou deixar o link para vocês ali. O Juventude tem uma das melhores defesas, então em casa é um time muito chato de ser batido, tá? Então vejo um potencial de SG para o Juventude contra o Atlético Goianiense. Um jogo de dois times que vieram da Série B ali, né? Então vai ser mais um jogo que nenhum dos dois times vai querer perder. O Atlético Goianiense que arranjou seu primeiro ponto ali contra o Internacional, mas não vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Então, claro, pensar que no João Lucas pode ser uma peça interessante aqui, baratinho, com potencial de desarme, né? O goleiro Gabriel, que tem feito bastante defesas aí. Lucas Barbosa, que tem jogado muita bola, né? Claro que é um atacante ali do Juventude, eu vejo um jogo mais truncado aqui, mas enfim. O Atlético Goianiense tem tomado bastante gols, o Lucas Barbosa tem tido uma média básica excelente aí, pode ser uma peça interessante para vocês apostarem, tá? Mas, dito isso, vamos resumir aqui quais são os principais SGs para a gente poder vender todos os nossos jogadores aqui e montar o esboço do nosso time, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre a valorização aqui. Deixa eu vir para a escalação, vender todos os nossos jogadores para poder montar o nosso esboço, tá? E aí quero, pessoal, que vocês comentem aí quais são os principais SGs para rodar na opinião de vocês, tá? Para mim, os principais SGs são, primeiro, o Palmeiras jogando fora de casa contra o Cuiabá, vejo com um SG muito forte para a rodada. Depois, o Atlético Paranaense aí, vejo com um SG muito forte para a rodada enfrentando o Vasco em casa, tá? Gosto bastante do SG do Grêmio, que seria meu terceiro SG contra o Criciúma. Mesmo o Criciúma vindo de 4-0, um jogo só não representa o que o time vem produzindo. Meu quarto SG seria o do Botafogo, um pouco mais ousado, como eu falei aí. O Bahia tem feito seus golzinhos, mas, enfim, jogando em casa, o Botafogo é um time muito forte, conseguiu segurar esse SG contra o Flamengo, tem acertado o sistema defensivo aí com o Arthur Jorge, né? Seria o quarto SG. E para finalizar, um SG um pouquinho mais ousado, do Juventude, tá jogando em casa, aí como eu falei, é um time sólido em casa, pode ser um potencial de SG legal para a rodada. Tá correndo por fora, teria talvez o Corinthians também jogando em Itaquera, tá? Para mim, esses são os principais dias para a rodada. Quero que vocês comentem aí quais são os de vocês. E antes da gente montar o nosso esboço aqui, falar um pouquinho mais sobre valorização, quero pedir para vocês, já pedir para vocês se inscreverem no canal,
Dá essa moral pra gente, ajuda demais. A gente tá com a meta de chegar até 6 mil inscritos até o final do ano. Mas sigam também o nosso Instagram, tá? @cartodados. A gente posta a gente sempre posta, né? Unanimidade da rodada aqui. Na última rodada não deu muito certo aí, o Veguete acabou zicando, mas a gente posta também as estatísticas dele. Falamos sobre a aposta para rodada, o Borré deu muito certo com uma aposta. Quem dera se a gente tivesse colocado ele de capitão. A gente posta também aqui os principais SGs da rodada, com probabilidade de SG, gols sofridos, enfim. Os 5 principais a gente descreve um pouquinho mais, fala as peças mais interessantes aí, posta o nosso time também, ou aqui no feed, ou nos nossos stories. E a gente também resenha bastante, é mais um canal de comunicação com vocês, tá? Então, sigam lá, @cartodados, tá? Dá essa moral pra gente. E quem quiser, vou deixar o link também aqui, ó. Nosso plano de sócios, ali eu mostrei no começo do vídeo. Nosso time de sócios tá voando na temporada, tanto de valorização como o time top, tá? Tem também grupo exclusivo do WhatsApp que você, assim que você faz o pagamento único para a rodada, você já ingressa no nosso grupo de WhatsApp ali, tá? Tem também dashboard ali do Brasileirão. Eu mostrei o dashboard estaduais que é gratuito, mas o do Brasileirão é pago. Tem várias estatísticas para vocês, tem estatísticas extras, times exclusivos, melhores indicações ali, tá? Então, quem quiser dar essa moral pra gente, ajuda demais, tá? Mas vamos lá escalar o nosso time, pessoal. E falando um pouquinho sobre a valorização, vocês sabem que no vídeo de sexta-feira que a gente atualiza aqui, eu mostro para vocês o mínimo para valorizar, tá? Mas também, quem quiser tiver mais ansioso, recomendo para vocês o site Cartola Analítico, tá? Anotem aí, Cartola Analítico. É um site que eles trazem o mínimo para valorizar e tem sido bastante diferente, né? A valorização mudou muito. Jogadores caros dificilmente tão bons para valorizar, né? No ano passado, jogadores que tinham ido mal na rodada, eles tinham potencial de valorizar, né? Era só ele mal que ele já tinha potencial de valorizar. Então, por exemplo, sei lá, o Veguete, que tinha ido mal na última rodada, estaria bom para valorizar nessa, né? Canóbio, enfim, o Pedro também, que foi mal, estaria bom para valorizar. Esse ano mudou, então tá bem difícil a valorização, a gente tem tido que quebrar a cabeça, tá? Mas vamos falar aqui de valorização e também de escalação. Vamos começar aqui com o nosso ataque, pessoal. E um cara que eu acho muito difícil de deixar de fora nesse confronto aqui é o Endrick, tá? Não tá tão caro assim, 10 cartoletinhas aí, tá? Foi mal na última rodada, fez menos 0,70, então deve estar bom para valorizar. Enfrenta o Cuiabá, que tem tomado bastante gols. E o interessante do Endrick, apesar do Palmeiras não produzir muito, se a gente pegar aqui dados gerais dos jogadores na nossa plataforma dos estaduais ali, né? E filtrar aqui em questão de média básica, né? O Endrick foi em questão dos atacantes aqui, ó. O Endrick foi o terceiro atacante que mais produziu média básica nos estaduais, tá? Então, é um jogador que finaliza sempre bastante, gera bastante média básica, vai ter o potencial de fazer gol aí contra o Cuiabá. É um dos últimos jogos dele pelo Palmeiras, para vocês, daqui a pouquinho ele vai para o Real Madrid, então acho que é uma peça bem interessante aí, tá? Como eu falei para vocês, acho que o Atlético Paranaense é uma peça, um time muito forte aí para rodada. Então, eu ficaria de olho em escalar ou o Canóbio, do Atlético Paranaense, acho que é uma peça bem legal, ou o Pablo do Atlético Paranaense, tá? O Canóbio, ele deve precisar um pouquinho mais para valorizar, né? Porque ele é um pouquinho mais caro. E na última rodada que ele jogou, na última ele não jogou, né? Na última que ele jogou, ele foi bem. Então ele deve estar precisando de bastante para valorizar. Vamos ver como é que vai estar isso na sexta. Mas claro, que é um jogador que produz bem mais média básica, ele é rei de média básica, tem participado bastante de gol. Então é um cara que eu vou escalar no meu time. Pode ser que na sexta-feira, dependendo da questão da valorização, a gente puxe um Pablo, tá? E para fechar o nosso ataque aqui, pessoal, eu quero ter uma pecinha do Botafogo, como eu falei para vocês, tá? Acho que o Botafogo tem um grande potencial de fazer gols. O Arthur Jorge melhorou muito o ataque do Botafogo, inclusive o Bahia, que é um time que tem tomado bastante gols aí. Por enquanto, eu vou com o Luiz Henrique, que é uma peça muito boa de cartola, sempre finalizando bastante, contratação mais cara aí do Brasil. Vamos com ele, tá? Mas o Júnior Santos seria interessante, o Savarino também, talvez o Jefinho. Vamos ver se o Tiquinho Soares volta, né? Falando de algumas outras peças interessantes além dessa que eu comentei, claro, o Hulk enfrentando esse Fluminense que tá muito mal é interessante. A gente tem até o próprio Wesley que eu comentei lei do ex, o Caleri pelo potencial contra o Vitória, né? Seria uma peça interessante. Soteldo enfrentando o Criciúma também, uma peça ousada. O Mbappé de Itaquera aí pode ser um nome legal para rodada, tá? E até o Romero, que tá baratinho, é legal. E como eu tinha comentado para vocês, mais ousado, né? Flaco Lopes e o. Cadê ele aqui? Flaco Lopes. Cadê o. E o Lucas Barbosa, tá? Também seria um peça interessante para vocês escalarem nessa rodada aí. Mas, por enquanto, esse vídeo aqui eu gosto de trazer mais opções para vocês. Falar um pouquinho dos times, falar um pouquinho das opções aí de valorização também. Eu tô fechando o time assim. Na sexta-feira a gente atualiza mais, traz mais estatísticas para vocês, tá?
Vindo aqui pro meio de campo, pessoal. Primeira peça que eu vou escalar no nosso time aqui, Scarpinha, tá? Como eu mostrei pra vocês. Tendo um desempenho excelente aí no Brasileirão. O cara tá participando de muito gol, finalizando muito. O time do Fluminense tá muito mal. Tem a lei do ex aí do Fluminense, então vamos fazer essa potinha aqui no Gustavo Scarpa, tá? Ainda tô na dúvida se eu vou com o Rafael Veiga ou não, tá? Ele tem jogado muito mal. Se o Abel poupar ele no meio de semana aí pela Copa do Brasil, no final de semana ele vai estar mais descansado, com certeza a gente vai escalar ele, tá? Mas por enquanto eu vou trazer outros dois nomes para vocês mais ousados, tá? Vocês poderiam até, eu não acho que tem problema em escalar Scarpa e Arias, por exemplo, não tem problema nenhum. Vocês poderiam escalar o Arias no time de vocês, é um cara que tem muita média básica. Se participar de gol, vai estourar. Como eu falei, o De La Cruz também é uma peça interessante, principalmente se o Arrascaeta não for para o jogo. Gosto do Matheus Pereira também, jogando em casa, mas vai estar bem difícil para valorizar. Mas minha segunda peça que eu vou trazer aqui para vocês, Vidia Sante, tá? É um cara que tem sempre bastante média básica, tem jogado um pouquinho mais avançado nesse time do Grêmio, sem o Cristaldo ali, né? O time do Criciúma, como eu falei para vocês, é um time que cede bastante ponto para meia, a gente escalou o Paê na última rodada pensando nisso. E mesmo o Vasco tomando uma goleada ali, o Paê e o Hugo Moura fizeram 4 pontos, então Vidia Sante é uma peça muito boa para a rodada, tá? Tem também ali o Eduardo do Botafogo. Como eu falei, quem não tiver com o Luiz Henrique no ataque, o Eduardo pode ser para cercar esse potencial ofensivo do Botafogo. Ele não deve estar precisando de muito para valorizar aqui pelo preço dele, pelo que ele foi na última rodada. Cara, é um jogador que não produz média básica, tá? Mas eu vou escalar um outro jogador que não foi muito bem na última rodada, também deve estar precisando de pouquinho para valorizar, que é o Mateuzinho, tá? Na última rodada em casa ele foi muito bem, a gente estava com ele no time. É um cara que produz média básica, finaliza muito, aquele jogador chuta-chuta, né? Se vocês olharem nos estaduais ali, foi uma das melhores média básicas de meia, né? Jogando em casa é muito forte. Ficaria com essas peças até agora, mas tem também Garro, que é muito forte para a rodada. Maurício na lei do ex é interessante. Os próprios meias do Atlético Paranaense, Christian e Eric, são legais para a rodada, né? E acho que é basicamente isso, pessoal. Por enquanto, a gente vai com Scarpa, Vidia Sante e Mateuzinho. Claro, se a gente tiver notícia que o Veiga vai ser poupado e vai estar descansado para enfrentar o Cuiabá, a gente tira o Mateuzinho e coloca o Rafael Veiga aqui nesse meio de campo, tá? Vindo aqui pro setor defensivo, na zaga, eu não inovaria muito, tá? Pensar em jogadores com potencial de SG é o mais padrão para rodada aí. Vocês podem ir aí com Gustavo Gomes, com Murilo, mas são jogadores bastante caros. Tem o Luan também do Palmeiras, que é um pouquinho mais baratinho, também seria interessante. Mas eu vou trazer, nessa rodada que tá. Nessa rodada do Cartola que tá bem difícil de valorizar, vou trazer 3 nomes para vocês que eu acho que são interessantes para valorização, tá? Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, custando 7,27 cartoletas, fez 2,90. É um zagueiro muito bom de média básica, vai estar no meu time, para mim é quase unanimidade, tá? Eu gosto bastante do Bastos do Botafogo, que também tá baratinho, tá? Então é bastante interessante aqui o Bastos. Mas eu vou fechar o nosso time aqui com o Gamarra do Atlético Paranaense, tá? Cadê ele aqui? Gamarra, ó. No último jogo ele fez 4 pontos de média básica. Foi o primeiro jogo dele que ele fez pelo Cartola. Então também vai precisar de bem pouquinho para valorizar. Então a gente vai fechar essa dobradinha do Atlético Paranaense. 2 zagueiros vão precisar de pouquinho para valorizar, que tem média básica e potencial de SG, tá? Gostaria também, a gente tem que ficar de olho se vai para o jogo mesmo ou não. E a gente vai ter a escalação lá do Corinthians, né? O Kaká, né? Fez gol pelo Corinthians, é um jogador muito bom. Foi o primeiro jogo dele também, então ele deve estar precisando de pouquinho para valorizar nessa rodada, tá? Mas por enquanto vou fechar essa dobra do Atlético Paranaense na defesa aí, tá? Os jogadores do Palmeiras serem interessantes, o passo do Botafogo é legal, o Kahneman pode ser um nome interessante também para a rodada, tá? Vindo aqui para as laterais, pessoal, eu não vou ter o Everton no meu time, porque ele é bastante caro, vai estar precisando de bastante para valorizar. Então, acho importante ser um lateral do Palmeiras, tá? Poderia até dobrar Piquerez e Mike, tá? Eu vou com o Mike, ele fez uns estaduais melhores até do que o Piquerez. É um lateral que tem sido mais ofensivo. Pô, Eduardo, mas está em dúvida com o Marcos Rocha. Vamos esperar as notícias, pessoal. Por enquanto, o Mike está provável. Eu acho que ele vai ser titular nesse jogo contra o Cuiabá, tá? É um lateral bastante ofensivo, que desarma bastante também, né? Então, vamos com o Mike aqui no nosso time. Claro, se a gente tiver notícia que ele não vai para o jogo, a gente troca ali pelo Piquerez, né? Essa segunda vaga de lateral fica bastante em aberto. Você poderia ir com o Juninho Capixaba, uma opção mais ousada. Tem os laterais do Cruzeiro aí, Marlon e Williams, sempre muito bons aí na média básica, né? Skill do Atlético Paranaense muito bom, só que a gente estaria triplicando o Atlético Paranaense, que acho que é mais ousado aí para rodada. Tem os laterais do Grêmio ali, Fábio, que é interessante, enfim. Vários desses seriam interessantes. Mas o João Lucas, que eu falei para vocês, do Juventude, né? Ou até o Gabriel Inocente seriam peças legais. Mas por enquanto eu vou com um cara que eu comentei para vocês que, mesmo que não pegue SG,
tem potencial de pontuação com média básica e com participação em gol, ele já tem um gol e 6 assistências na temporada, é o Hugo do Botafogo, tá? Então vamos fechar com o Mike e o Hugo aqui no nosso time. Vindo aqui para o gol, como eu falei para vocês, o Everton tem um potencial de SG muito forte para rodada interessante. O Bento aqui seria muito interessante, tem um grande potencial de SG, é um goleiro que faz muitas defesas, mas também seria uma triplicada do Atlético Paranaense, por isso que eu fico um pouquinho mais pé atrás, tá? E aí, eu vejo dois goleiros com potencial de SG e de valorização, tá? Que são o John Vitor, aqui do Botafogo, tá? Fez o primeiro jogo dele e foi bem, então tem tudo para tá bom para valorizar. É um goleiro interessante. Não vou colocar ele porque eu tô dobrando, estaria dobrando com o Hugo do Botafogo. Quem não for com o Hugo, pode colocar o John Vitor. Eu vou colocar o Rafael Cabral aqui do Grêmio, tá? Para ter um SG do Grêmio também, a gente pode fazer o hack aqui do goleiro, né? Lembrando que a gente escala banco de reservas, faz o hack também na nossa atualização de sexta-feira, né? Então eu posto lá no Instagram. Mas por enquanto vamos com o Rafael Cabral. Tem um potencial de SG, o Christian é um time que tem finalizado também bastante ali, então ele vai ter potencial de, mesmo que perder a SG, fazer suas defesas. É um goleiro que está um pouquinho mais baratinho, tá? Quem quiser focar em goleiro de valorização exclusivamente, um outro nome que eu indicaria para vocês, Carlos Miguel, tá, pessoal? É um goleiro que tem um potencial de SG legal aí para rodada, tá? O time de Fortaleza finaliza sempre bastante aí, né? E o Carlos Miguel até deve precisar de menos para valorizar do que o Rafael Cabral. E tem o Lucas Arcanjo também do Vitória, tá? São esses goleiros que eu indicaria mais para valorização. Quem quiser apostar aí no Gustavo, né? Ele deve estar precisando de bem um pouquinho para valorizar. Já pegou 6 pênaltis na temporada, mas mais pé atrás, tá? Aliás, vou fazer uma troca aqui. Ao invés de ir com o Rafael Cabral, eu vou colocar o Carlos Miguel aqui no nosso gol. E aí, para cercar esse SG do Grêmio, eu vou escalar o Renato Gaúcho, tá? Acho que fica uma escalação interessante. Como o Renato Gaúcho foi muito mal na última rodada, ele vai estar precisando um pouquinho menos para valorizar. Então vamos fazer essa estratégia aqui interessante para a rodada. Mas claro, Abel Ferreira e Cuca, para quem tiver mais cartoletas aqui, aliás, a gente teria cartoletas para escalar eles. Mas enfim, quem quiser escalar Abel Ferreira e Cuca são os principais favoritos da rodada. Seriam técnicos excelentes aí para a rodada, gosto bastante, tá? O terceiro seria o Renato Gaúcho, além quem tiver com menos cartoletas, Arthur Jorge, 8,53 e Roger Machado do Juventude, tá? Para finalizar o nosso time aqui, capitão para a rodada, tá? Como falei para vocês, Atlético Paranaense é um time que tem potencial, o Canobi é um cara legal, Luiz Henrique também, mas vamos no menino Hendrick, né? Sempre muito potencial de média básica, um cara que tem sempre potencial de participar de gol. O cara tá quase indo pro Real Madrid, vai querer fazer seu golzinho pro Palmeiras. Cuiabá tá muito mal no campeonato, vamos com o Hendrick de capitão aqui no nosso time, tá? Por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de entrar na nossa Liga Clássica, de deixar o like, de comentar aí no vídeo o que vocês quiserem, espaço de comentários é vocês, e seguir a gente no Instagram também, tá? É isso, até a próxima. Falou!